TV Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET. Com muita alegria, nós estamos hoje aqui dando continuidade ao nosso projeto, em que nós estamos ouvindo todos os homenageados da promoção Melhores da Política e da Administração do Ceará, 8ª edição. Nesse programa, nesse projeto que nós temos o apoio da Prefeitura de Fortaleza, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. Para a alegria nossa, nós estamos recebendo hoje aqui, no nosso programa, o Dr. Fernando Bezerra, esse que é meu amigo de longas datas, somos contemporâneos da universidade, eu estudando engenharia e ele estudando arquitetura, e o homem que mais entende de trânsito em Fortaleza. Sem dúvida nenhuma, o Dr. Fernando é um especialista nesse assunto e vem há muitos anos trabalhando e estudando sobre trânsito. E ele que é o presidente da AMC. Inicialmente, Fernando, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria que você fizesse um resumo do seu currículo antes de você entrar nessa atividade da AMC. Agradecer aqui o meu grande amigo Roberto Farias. É um prazer estar aqui nessa casa, que é a Casa do Povo. E essa TV que veio muito bem instalada para que se trabalhe em benefício dessa sociedade. E quero dizer que, arquiteto que sou, em curso de pós-graduação em engenharia, é um prazer dizer que continuo trabalhando. Este ano estarei completando exatamente em agosto 40 anos que assumi como um jovem arquiteto o Detran Ceará, na época que foi implantado a autarquia. Ele era gerenciado pela Guarda Municipal, Guarda Estadual de Trânsito, e virou Detran, e em 1971 nós assumimos um convite, na época que o governador era César Carlos, e nós fomos convidados pelo diretor do Detran na época, que era o Coronel Cisneros, um pernambucano, que implantou a autarquia, e desde lá nós nos dedicamos metade da nossa vida em termos de trânsito e a outra metade como arquiteto, mas com muito mais prazer o trânsito esteve na minha vida. Começamos, naquela época, gerenciando a sinalização que estava sendo implantada na cidade, e nós fomos responsáveis pela implantação do semáforo número 1 na cidade. Para você saber qual é o semáforo número 1 na cidade, dentro das modernidades que nós trouxemos de São Paulo, na época, era Heráclito Graça e Clodomiro Manuel. Você lembra que ali tinha um semáforo bem no meio do cruzamento, que era um palito, assim como se diz, que tinha 4 tempos, e ali nós implantamos, naquela época, o primeiro semáforo já dentro do sistema eletromecânico. Naquela época era eletromecânico. Em que ano foi, Fernando? 1971, exatamente, se não me engano, no mês de novembro, novembro ou dezembro de 71. Eu me lembro, Fernando, antes disso tinha um guarda que ficava ali exatamente, no meio. Também. Sinalizando. Exatamente na Visconde de Rio Branco com o Duque de Caxias, na esquina do Colégio Cearense, ali tinha um guarda em cima de um platôzinho de madeira que ele ficava fazendo, às vezes, de semáforo, né? Que é o que hoje o nosso agente de trânsito faz quando tem uma pane no semáforo. E logo depois nós passamos a trabalhar na engenharia de trânsito e... Você trabalhava com o Lucianinho? Luciano Pamplona, que era o nosso compadre, eu sou até padrinho da filha dele, e ficamos conjunto lá há bastante tempo, até a administração do João de Almeida, quando o Luciano Pamplona saiu, que o Luiz Marques era prefeito, ele foi ser secretário de transporte e eu assumi o cargo de diretor técnico. Isso já no governo Adalto Bezerra? Já no governo Adalto Bezerra, e nós continuamos para frente até a década de final do século praticamente, quando o Dr. Juraci Magalhães nos convidou para participar da municipalização em 98 e nós fomos responsáveis, juntamente com Alberto Oliveira, da municipalização do trânsito em Fortaleza. E nessa ocasião, nós trouxemos tudo que nós tínhamos de bagagem do Detran e conseguimos realmente implantar uma autarquia modelo, que foi exatamente através, não autarquia, era uma empresa de economia mista, que era a Etusa, Trânsito. Nesse tempo o trânsito estava na Etusa, Na Etusa, que era só transporte e trânsito. E nós dividimos lá, eu tomei a responsabilidade com o trânsito, implantamos realmente uma equipe bastante boa, implantamos um sistema de controle semafórico, já iniciamos naquela época,
E hoje a cidade de Fortaleza realmente tem usufruído desses benefícios que advêm dessa implantação da municipalização. Você passou um período fora, não foi dessa área de trânsito, Fernando? Você está se dedicando à sua empresa. Isso. Você teve um pequeno hiato aí, passamos um hiato de praticamente 2001 até 2009, praticamente 7 anos e meio, 8 anos, por conta de que houve uma mudança na época da Etusa, em que a Etusa foi transformada em órgão apenas de transporte, voltou às origens, e o Dr. Juraci Magalhães criou um órgão chamado AMC, em que tinham 5 coisas lá. Tinha trânsito, iluminação pública, tinha guarda municipal, tinha agência de cidadania e ainda tinha o SOS Fortaleza. Era uma verdadeira máquina de trabalho e, na realidade, houve algumas incompatibilidades na época. Saí, graças a Deus, muito bem com ele, mas não houve um acordo entre a minha parte e a parte da prefeitura e eu resolvi tomar conta da minha vida, mas... muito honrosamente, eu naquela época era diretor de trânsito, não era gestor principal, mas quero aqui até agradecer o senador Edson Oliveira, que indicou meu nome para a prefeita de Fortaleza, e agradecer porque foi a prefeita de Fortaleza que deu a oportunidade a esse cara que trabalhou a vida toda no trânsito ser o gestor principal nessa administração dela, que nós estamos aqui até hoje procurando trabalhar corretamente e procurar resolver os problemas da cidade. Solucioná-los é um pouco difícil porque uma cidade, da forma que ela cresce, o seu tráfego levando cada vez mais veículos novos dentro das vias que permanecem as mesmas sem essa possibilidade, é muito difícil fazer. Mas nós procuramos tentar solucionar os problemas para que a população de Fortaleza sinta os efeitos minorados, que realmente o trânsito é um complicador no mundo todo, e principalmente nas cidades que ainda não têm a capacidade de desenvolver o sistema de transporte de massa com muita eficiência. E aí, foi em 2009 que você voltou? Voltamos no dia 16, completarei agora no dia 16 de junho, 2 anos que nós estamos aí à frente da AMC. E eu confesso, Fernando, que fiquei feliz quando eu soube, inclusive estive lá na sua posse, não sei se você lembra disso. Lógico. Quando eu soube que o Eudício Oliveira havia indicado o seu nome para ser o presidente da AMC, porque você é quem entende de trânsito em Fortaleza. E eu sei que o problema de trânsito em Fortaleza está sério. Então eu sei que você é a pessoa certa no lugar certo. Então eu lhe pergunto, no ano passado, em 2010, que você foi eleito por esse colegiado de jurados, de formadores de opinião e por pesquisa na internet como um dos destaques do ano. Quais foram os seus principais trabalhos feitos no ano passado, em 2010? Olha, Roberto, trabalhar trânsito é uma coisa que, na realidade, é muito dinâmico, porque todo mundo entende um pouco do trânsito. E por quê? Porque a gente nós temos 700 trânsito, né? mil veículos hoje em Fortaleza, então, como você vivencia, sempre você é um profissional. Queira ou não queira, você é um profissional do trânsito, porque todo você mundo está quer dar dirigindo. palpite, né? E isso é uma coisa dinâmica. Então, é uma coisa que é um desafio muito grande, principalmente numa cidade que ela... Podemos dizer isso como arquiteto, que foi uma cidade muito mal planejada. Fortaleza foi uma cidade que, desde os seus princípios, não obedeceu os parâmetros do ideais de que fosse o seu desenvolvimento urbano. Ela se verticalizou muito, Fortaleza, numa área que não era para ser verticalizada. A aldeota não era para ser essa verticalização total. Hoje, você, retroagindo à década em que eu fui formado como arquiteto, 1970, você só podia construir até 3 pavimentos. Você se lembra disso? Você trabalhou na prefeitura nessa época. Antes disso, construí também. Exatamente. Na realidade, fui para a prefeitura. A maioria das quadras na aldeota, Roberto, é muito interessante que você observe que você tinha habitações unifamiliares em que, no máximo, quadras, você tinha 20, se tivesse alguma quadra com lotes menores, não chegava a 30 lotes numa quadra. Isso representava praticamente, se cada casa tivesse 2 veículos, ou 3 veículos, não teria 100 veículos numa quadra dessa da aldeota. Hoje nós temos quadra na aldeota, com o sistema viário sendo o mesmo, em que hoje se permite, quando no passado não era permitido, exceção dos corredores principais das vias arteriais, nas áreas internas você não podia construir edificação nenhuma. E nos corredores você só construía, isso na lei de uso do solo antiga, você só construía até 3 pavimentos, depois passou para 10, passou para 15, passou para 20, etc. Agora, internamente, hoje você tem quadras que antigamente só se usava 100 carros, estourando. Estou falando hoje no limite de 3
viaturas por cada residência, hoje você tem em algumas quadras 1.500 carros estacionados naquela quadra. Só que o sistema viário é o mesmo. Então isso você vem hoje gerar... tem apartamentos que tem 7, 8 vagas de garagem. Você tem, claro. Antigamente você tem 2, 3 vagas no máximo. É, né? Exatamente. Você tem hoje apartamentos... Vamos nem aos apartamentos, vamos aos shopping centers. Você tem um shopping center, tem quadras aí que tem 2 shopping centers, cada um com 700 vagas, o outro com 800 vagas no subsolo. Isso. E isso anteriormente não era possível, porque a maioria desses shopping centers, antigamente, o que era? Vamos aqui ao Ivan Martins, que tinha um shopping dele ali, que era o Fran Martins, era dono daquela área, só tinha uma casa grande naquele local onde hoje é um shopping, que tem 750 vagas ali, tinha 5 carros na casa. O Fernando Macedo tinha uma casa ali. A Fernando Macedo tinha uma casa que é o Del Passeio, que tem 500 e tantas vagas no subsolo. Você vai imaginar agora, por exemplo, esses shoppings que são construídos, e São Paulo gerador de tráfego. Então, a solução que tem para você tentar minimizar esse problema é partir para o transporte de massa, que é o que tem que ser como saída, não existe outra alternativa. Felizmente, a nossa prefeita Luciana Lins, ela tem partido para esse trabalho. Nós, particularmente, sentimos bastante ao longo dos anos, porque Fortaleza, na época de 1980, mais ou menos, o Detran gerenciava o trânsito, mas a prefeitura que era o transporte. Mas nós éramos muito ligados, você mesmo sabia disso, nós trabalhamos em conjunto, você na prefeitura e a gente no Detran. E nós lançamos a Zona Azul aqui. Exatamente. Você no Detran e eu na Emurf. Exatamente, implantamos em conjunto naquela época. O que é que acontece? Nós, através do Detran e a Secretaria de Transporte, conseguimos trazer para Fortaleza projetos financiados pela Empresa Brasileira de Transporte Urbano, EBTU, e financiamos vários corredores de transporte em Fortaleza. A General Sampaio, por exemplo, das caixas d'água na Antônio Pompeu até a Caixa Silva, ou seja, até a Praça da Estação, era só ônibus, via exclusiva de ônibus. A Monsenhor Tabosa tinha via exclusiva de ônibus, a Antônio Sá tinha via exclusiva de ônibus, Francisco Sá via exclusiva de ônibus, e a João Pessoa. Infelizmente, no lugar das gestões que se sucederam, ampliar esse número de vias exclusivas para ônibus circularem com tranquilidade, beneficiando o transporte coletivo, fizeram foi acabar. Hoje só resta, Roberto, a João Pessoa. Mas, felizmente, nós vamos passar por outra etapa agora com a implantação dos corredores do transporte na administração da prefeita. Fernando, quais são as suas ideias, os seus planos agora para 2011? Eu não concluí sobre 2010. Na realidade, nós pegamos o 2009 para arrumar a casa, certo? E em 2010 nós começamos a fazer várias atividades pontuais e algumas atividades internas nossas. Não conseguimos fazer educação de trânsito por falta de verba no momento, não tinha sido destinado no orçamento de 2009 para 2010. Este ano já estamos com grandes planos para a educação de trânsito, mas nós implantamos no ano passado 29 semáforos novos em Fortaleza, diferente do ano de 2009, que foram implantados só 13. Nós implantamos sinalização em 2.300 cruzamentos na cidade de Fortaleza e implementamos sinalização horizontal na maioria dos corredores principais da cidade e reformulamos a sinalização em vários bairros na sua totalidade. Estamos iniciando esse ano de 2011 um pouco atrasado a recuperação da sinalização por conta do excesso de chuva. Existe um problema sério com a pintura horizontal. Na hora do asfalto está molhado e hoje nós temos um relatório da FUNSEMI, poucas vezes nós tivemos 4 dias de sol do começo do ano para cá. Que é uma coisa rara no Ceará. Coisa rara no Ceará. E a nossa tinta hoje, por conta da ecologia, a tinta aplicada na sinalização horizontal, ela é uma tinta à base d'água. E se você não aplicar quando o asfalto estiver devidamente seco, a tinta não tem a durabilidade que é para ter de acordo com a aplicação realizada. Então nós temos tido inclusive algumas dificuldades, mas como agora parece que o sol vai vir de fato, nós estamos iniciando o trabalho e pretendemos estar com a recuperação dessa sinalização dentro de 6 meses, a sinalização horizontal. Na sinalização vertical, nós estamos indo bem, porque não é problema de chuva. E a luminosa, ou seja, a nossa sinalização de semáforo está sendo totalmente reformulada, ou se você vê a Bezerra de Menezes hoje, nós estamos implantando o semáforo de última geração, a LED, em que a visibilidade, tanto diurna quanto noturna, é uma coisa linda, você precisa ver, passar Já estão implantados? Estão implantados ao longo da Bezerra de Menezes, os semáforos são todos a LED. E isso é uma tecnologia que nós vamos passar para toda a região
onde existe semáforo em Fortaleza. Que é um tipo de iluminação mais moderna? É uma iluminação que dá mais tempo de visibilidade com economia tremenda de energia. Você gasta 20% da energia consumida por uma lâmpada comum. Isso mesmo diurno? Mesmo diurno e noturno. Diurno você vê, mesmo contra o sol, a visibilidade é intensa, né? Porque ela é dirigida mesmo, ela é muito concentrada, é uma iluminação belíssima. Então, nós temos o privilégio, Roberto, eu tenho até orgulho de dizer isso, nós temos hoje um sistema de controle eletrônico de semáforos implantado já em 265 cruzamentos dos 600 semáforos de Fortaleza. 46% já estão centralizados. Nós somos a única capital brasileira que tem um sistema, podemos dizer, muito bom, ao modelo de Curitiba vir nos copiar. Curitiba veio visitar Fortaleza ano passado, o presidente do IPUC, Instituto de Planejamento, o presidente da URBS, que é o órgão de planejamento, que você conhece bem, o chefe de gabinete do Beto Richa esteve aqui, com o presidente do Instituto de Informática de Curitiba. Os 4 passaram 3 dias aqui analisando, porque Curitiba agora que está licitando o CTA deles. Apesar de ser um sistema de transporte muito eficiente, ele não tem um sistema de semáforo muito eficiente. E agora vão ter. E o nosso é realmente, por orgulho nosso, nós somos questão de ser barrista, é o melhor sistema de controle eletrônico de semáforo do Brasil. Fernando, nós vamos pedir um intervalo e voltaremos em seguida quando você vai concluir as suas ideias e os seus projetos para 2011. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos aqui conversando com o Dr. Fernando Bezerra, que é um homem que realmente entende de trânsito em Fortaleza. Trânsito é um dos problemas sérios da nossa cidade, pela quantidade de carros, que todo dia entra carro novo em Fortaleza. Então é um problema sério, mas nós temos a tranquilidade de saber que o nosso trânsito está entregue nas melhores mãos aqui no Ceará, a pessoa que mais conhece o assunto. Então, doutor Fernando, eu queria que você continuasse, no intervalo eu fiz a pergunta, quais são os seus planos agora para 2011? Na realidade, 2011, o nosso básico é colaborar com a Prefeitura de Fortaleza, juntamente com o Transfor, na implementação desses corredores de transporte coletivo, que são exatamente esses básicos que já estão Antônio Salles, Domingos Olímpio e Bezerra de Menezes, que é o terminal Antônio Bezerra, Papicu. Serão inaugurados este ano esses corredores? Não, ainda não dá porque ainda falta muita obra. A Bezerra de Menezes vai ficar muito pronta com a Domingos Olímpio, mas tem Antônio Salles ainda, existe a Engenheiro Santana Júnior, que começou a ser tratada, e a volta, que é a Padre Valdivino. É um trabalho complexo, mas nós vamos ter outras alternativas de ampliação também do sistema de transporte coletivo, priorizando algumas áreas, como eu falarei com você depois aí, sobre a Santos Dumont, Desembargador Moreira. E o nosso projeto básico mesmo, para que nós tenhamos algum resultado, é educativo. Nós queremos esse ano partir, já estamos com algumas campanhas sendo traçadas, sendo elaboradas, que é exatamente a campanha de educação de trânsito para o pedestre obedecer à faixa e o motorista obedecer à faixa de pedestre quando existir alguém sobre ela. Então essa é uma campanha maciça que nós vamos fazer, ao modelo que foi feito em Brasília, que Florianópolis também adotou esse esquema, para que nós tenhamos uma conscientização da população motorizada a respeitar a faixa de pedestre. E principalmente o pedestre. Pra você ter ideia, Roberto, nós temos hoje implantado na beira-mar cerca de 21 a 22 faixas de pedestre ao longo dela. Mas praticamente eles não usam a faixa de pedestre. Eles atravessam em qualquer local. Ora, se você tem de 100 metros uma faixa de pedestre, por que não você atravessar na faixa? Porque se você só atravessasse na faixa, isso geraria uma segurança para o pedestre e o próprio motorista a passar a respeitar aquela situação.
Então, o que... Seria um motivo a mais para o motorista exatamente. obedecer, Então, né? isso é que é a nossa grande ideia, é criar essas campanhas. A campanha, por exemplo, hoje um dos grandes causadores de congestionamento, Roberto, é quando o semáforo fecha, o cruzamento está fechado por um cidadão que não esperou o verde dele do outro lado, ficou no meio da via. Isso é comum, fecha o cruzamento. Ele simplesmente não sabe que no Código de Trânsito Brasileiro, aquela operação que ele executou e parou ali, representa uma infração para ele, certo? Outra, o cidadão de Fortaleza, ele sai de uma transversal, entra em qualquer uma avenida que tenha 2 ou 3 faixas de tráfego e se situa na faixa de ultrapassagem. Se ele anda numa velocidade baixa, no lugar de ele andar na faixa da direita, ele só anda encostadinho no canteiro central. Historicamente, isso é uma cultura já do cearense, andar no canteiro central, e isso interrompe a circulação, obriga o cidadão que quer ultrapassá-lo a fazer uma manobra irregular, ultrapassar pela direita, o que é proibido, é outra campanha que nós pretendemos fazer. E uma campanha que já vamos iniciar também de imediato é com relação aos pais de alunos, professores e os próprios alunos nas escolas, que esse é um gravíssimo problema, e que nós vamos conscientizar o cidadão daquela escola, que ele tem que deixar o filho dele a 2 quadras de lá e ir a pé, estacione o carro e vai deixar o filho a pé. E não querer que 2.000 alunos que tem na escola, os 2.000 pais que vão deixá-los, vão deixar o cara na porta da escola. O cidadão não pode estacionar e deixar o filho sempre na porta da escola. Isso é que é o grande problema. Por mais que nós orientemos, essa orientação vai ser feita através de um processo educativo, em conjunto com a direção da escola, com os pais, fazer palestra e distribuição. Essa é a nossa meta. E lógico, esse ano já estamos com 5 semáforos implantados. Nós vamos trabalhar com a parte de semaforização da cidade, implementação de mais controle de velocidade, que é o que tem causado grandes acidentes na cidade. Onde hoje você tem o fotossensor dos cruzamentos semaforizados, ninguém avança sinal. A redução dos números de infrações nesses cruzamentos é impressionante. Então, essa fiscalização eletrônica, que todo mundo reclama, ela é muito mais eficiente do que o próprio agente de trânsito, que vai fazer análise naquele cruzamento, se o cara avançou, se o cara dobrou a esquerda. O equipamento fotográfico, ele não erra. Isso. O cidadão lá para anotar, ele não tem como ele... Ele é humano. É humano, ele não tem como dizer que é 100% correto a coisa de um agente de trânsito. E o fiscal eletrônico, ele não erra, porque é um componente ali que está fazendo a coisa certa, a velocidade passou do permitido, ele dobrou a esquerda, ele avançou o sinal, está lá o foco apresentado na fotografia. Quer dizer, se você for analisar, Fernando, são vários problemas, né, no trânsito. Quer dizer, o número de automóveis aumenta todo dia na cidade. As pessoas, os motoristas, não são educados para cumprir com as regras do trânsito. O pedestre também, por seu lado, também não cumpre, de modo que se torna um problema difícil de resolver. E todo mundo quer opinar a isso, todo mundo quer dar palpite. Na realidade, Roberto, o grande problema do trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, do que nós participamos, inclusive, em reuniões, na época que eu era do Detran ainda, da elaboração do novo código, em algumas sugestões que nós demos, em reuniões que existiam, eu esperava o código um pouco mais rigoroso no aspecto da educação, tá certo? Do novo código. Cito que nós, como profissionais arquitetos, como profissional médico, como profissional engenheiro, um advogado, economista, se ele não se reciclar ao longo da sua profissão, ao longo do tempo da sua vida, ele vai ficar para trás, porque novas tecnologias apareceram, novas ideias sobre a engenharia, sobre a arquitetura, sobre a economia. Se o cara não estudar, ele fica para trás. Isso. E vai perdendo terreno. O que é que aconteceu com o Código Novo? O nosso Código de Trânsito Brasileiro Novo, de 97, ele teve muitas alterações, inclusive até na própria sinalização, placas que apareceram diferenciadas. E eu tenho a certeza de dizer que nem 10% da população brasileira teve cuidado de dar uma analisadazinha no livrinho sobre o que é que aconteceu no Código. Então, muitas vezes o cara não sabe nem que está sendo multado. Existe uma coisa interessante que eu gosto de dizer aqui, talvez você nem saiba. O cidadão para o cara aqui no estacionamento proibido, que a mulher dele desceu para fazer alguma coisa, o marido dela desceu, ele está ali no carro, ficou ali, e liga o pisca-alerta esperando, está ali no estacionamento proibido. Aquilo é uma infração. Ele está cometendo 2 infrações. Ele está ligando o pisca-alerta quando não devia e está estacionamento proibido. Por quê? O pisca-alerta precisa ler no código, o cidadão brasileiro, o cidadão cearense, só pode ser colocado para funcionar se for situação de emergência. Se o carro estiver no prego, se tiver com o pneu furado, e não em situação só para esperar alguém. Isso ninguém sabe porque ninguém leu.
Então são coisas que o cara às vezes discute por que a placa tem um X, não é? Ou porque só tem um tracinho. Porque o X é parada proibida. Você encontra em alguns locais, a Praça Portugal é um que é parada proibida. Aí o cidadão para lá para comprar uma camisa de Fortal que tem na vida lá. Aí para no meio da rotatória. É proibido você parar em viadutos, mas o cidadão... O X, o que quer dizer? Que não pode parar? Não pode parar o carro, nem para... Por hipótese nenhuma? Hipótese alguma. Quando é só o traço, é estacionamento. Então, parada proibida e estacionamento proibido. São coisas que o cidadão não se interessou de estudar. Hoje, eu lhe digo, a prova que o Denatran, Contran elaboraram para você se reciclar não representa muita coisa, porque não é um estudo. Você veja o seguinte, um piloto de avião, ele quando vai renovar seu brevet anual, ele faz um verdadeiro vestibular. Todo ano quando ele renova. Para renovar a carteira. E isso também em países mais sérios com relação a trânsito, como os Estados Unidos, quando você vai renovar sua carteira, também você faz análise. Inclusive tem alguns locais dos Estados Unidos que o cara faz uma simulação, ele não vai para a rua, mas ele entra no simulador para o cara fazer um teste se ele sabe dirigir ou não. Se ele ainda está sabendo dirigir. Existem graves problemas no trânsito por falta de educação. E o cara não quer ser. E é muito fácil você dizer que os órgãos de trânsito do Brasil, tanto os DETRANS, como as polícias rodoviárias, como os órgãos municipais, no caso da MC, são indústrias de multa. Não são indústrias de multas. O que existe é a indústria da desobediência. Todo cidadão quer todos os seus direitos, mas não quer cumprir as suas obrigações. Você tocou num assunto que eu ia lhe perguntar em seguida. Todo mundo acha que a MC ganha muito dinheiro com as multas. Na realidade, existe essa grande fonte de receita da prefeitura com essas multas, Fernando? Roberto, olha, a receita da prefeitura hoje de multa, inclusive a maioria da cidade brasileira sofre isso, não paga as despesas que existem para você fazer trânsito na cidade. É mesmo? Impressionante hoje, para você fazer, existem determinadas infrações... Os custos são muito altos? Muito altos, só. Existem determinadas infrações, como uma infração leve, certo? Que é a infração, vamos supor uma infração de estacionamento sobre a faixa de pedestre. Se ela for feita por equipamento eletrônico, ela não se paga. Por quê? Pelos custos dela. Você tem taxa que você paga o Detran, só os Correios para você trabalhar o AR ida e volta, são 2 ARs que vão, são 5 e pouco, 5,50 cada um. Uma multa dessa, se você pagar uma multa dessa antecipadamente, ela representa R$45 mais ou menos. Essa multa em determinadas situações, se for por equipamento eletrônico, ela chega a custar mais de R$50 para você produzir a multa, entendeu? Então, isso é muito fácil dizer, apurou 40 milhões, cadê esse dinheiro? É uma empresa que tem seus custos. Esses equipamentos são terceirizados, é? Todos os equipamentos são terceirizados. Essa é uma licitação. E as empresas têm uma participação? Não tem participação, é aluguel de equipamento. Cada equipamento desse tem um custo igual. Então, hoje existe... A AMC aluga a empresa? A AMC paga um aluguel mensal por cada equipamento desse que funciona. Um valor fixo? Um valor fixo. Isso é uma licitação que em 2005, inclusive, vai ser até o processo licitatório esse ano já, para renovação do contrato. Está terminando o contrato da empresa. Quer dizer que o valor que a AMC paga não é em função do número de multas que não. o aparelho... Não. É por mês. É por mês você paga aluguel tanto de aluguel. Poderia ser cobrado. Em alguns estados eles cobram. Seria até mais justo para a AMC, porque determinados equipamentos hoje ele não se pagam. Por quê? Porque ele hoje forma educativamente. Nós pagamos para que ele fique ali, porque hoje você imagina aquele cruzamento da Vigílio Távora com Dom Luiz, era cheio de infração, à esquerda. Isso. É proibido retorno, avance sinal, velocidade. Depois que você implanta aquilo ali, com pouco tempo vai reduzindo, a chegar a um número significante. Só os irresponsáveis mesmo que avançam. Mas ele continua lá, nós continuamos pagando por quê? Porque ele é um equipamento educativo. Para aí o cidadão precisa ver que se nós tivéssemos interesse de ser indústria de multa, nós tínhamos tirado ele dali e colocado no outro canto, você entendeu? Mas ali é educativo. Então essa é a grande ideia nossa, é transformar Fortaleza na cidade educada para o trânsito. Nós chegamos... sempre nosso conselho de engenharia de trânsito que tivesse multa zero. Não existisse multa, por quê?
Se não existisse multa, nós teríamos o trânsito mais seguro do mundo. Vamos aqui para Buenos Aires, você conhece, eu já conheço alguns lugares do mundo, mas Buenos Aires não conheço. Mas é uma cidade muito bem sinalizada, belíssimamente sinalizada, com um povo altamente educado no trânsito. E a multa que tem em Buenos Aires não chega a 10% das multas que tem em São Paulo, por exemplo. E lá o trânsito é belíssimo, porque não é só feito o trânsito com dinheiro de multa. E Fortaleza também, a nossa prefeita Luciana Lins também tem colaborado bastante. Nós não temos entrado para fazer trânsito só com dinheiro das multas, que não dá. O Tesouro Municipal também colabora com a realização. Por isso, esse ano, inclusive, nós estamos conseguindo verbas para fazer educação de trânsito, que não seja só dinheiro de multa. Isso é um dado importantíssimo que você está dizendo. A arrecadação das multas não paga nem os custos que a MC tem. Não dá para pagar. A prefeitura ainda tem que complementar. Certo. Roberto, se nós quiséssemos fazer indústria de multa, um jornal da cidade fez uma matéria colocando um repórter lá numa rua do Toteberg com a Leste-Oeste. E a repórter ficou lá 30 minutos no cruzamento e ela notou só um tipo de infração. Para você ter ideia, ela notou 65, isso está no jornal lá, 65 infrações só de falta de capacete nas motos. Infração gravíssima. Isso representaria um bocado de dinheiro de multa. Então, se nós tivéssemos ideia de fazer indústria de multa, arrecadar muito para poder ter mais dinheiro ainda, nós colocaríamos nossa agente de trânsito só nesses cruzamentos, em alguns lugares da cidade, para fazer multa. Isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, quando nós entramos na MC, é trazer o agente de trânsito para a rua, e é o que nós estamos fazendo. Nós agora contratamos mais 60 agentes de trânsito, e esses 60 agentes de trânsito vão para a rua para tirar o cidadão da infração. Fernando, nós ficaríamos aqui conversando a noite toda, o assunto realmente é polêmico, mas eu queria lhe fazer só a última pergunta. Em que pé está aquela ideia de transformar a Dom Luiz, a Santos Dumont, a Desembargador Moreira em uma via de só uma mão? Olha, Roberto, esse projeto ele já está pronto. Inclusive ele resolve o problema da Praça Portugal, que ela passa a ser só duas mãos chegando lá, vai ter um semáforo ali, a rotatória não deixa de existir, mas ela vai ser integrada lá do Bradesco ali, uma praça que vai ser utilizada agora, porque o cidadão vai chegar na praça. Mas o problema é que a Dom Luiz e a Santos Dumont, a Dom Luiz nem tanto que já está resolvido o problema, mas a Santos Dumont, agora com a obra da Copa 2014, vai ter um túnel. Então, esse túnel vai ser executado de imediato, provavelmente esse próximo ano está sendo executado. Então, existe uma dificuldade de compatibilização do nosso projeto com o semáforo existente hoje ou com o túnel. Então, nós estamos só esperando a decisão. Se o projeto está pronto, se esse túnel for realmente ser executado já, então depende ainda lá dos contatos que nós estamos tendo com a Prefeitura, o Governo do Estado, da implementação do veículo leve sobre trilho, que vai passar por lá, porque o início da obra é exatamente lá na Via Expressa. Perfeito. Fernando, eu queria agradecer a você a sua presença e aos telespectadores assinantes, o meu abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. É de música na TV Fortaleza. Todos os sábados, às 7 da noite, você confere uma seleção de clássicos da música nacional e internacional e temas que marcaram filmes famosos. Tudo isso reunido no Fortaleza em Concert. O melhor da música ao piano de Amaurite Paula Pessoa. Fortaleza em Concert. Sábado, 7 da noite. E reapresentações em horários alternativos na TV Fortaleza. Um novo tempo. Uma nova televisão. Cultura e informação a serviço da cidadania.